Estudo Bíblico. Série Ouvindo a Voz de Deus. Apresenta estudo número 3. A origem do mal. A cada dia, podemos presenciar a crueldade do ser humano e a maldade que reina em nosso mundo. Os seres humanos estão dominados pelo egoísmo, ódio, amor ao dinheiro e aos prazeres. Crianças abandonadas, pessoas desprezadas, rejeitadas, famílias destruídas pela falta de amor, jovens desiludidos, sem esperança, pais de família desempregados, pessoas que lutam contra a solidão. Presenciamos também o aumento das doenças, como AIDS, câncer e outras doenças que matam milhares de pessoas e desafiam a medicina. Constantemente, ouvimos falar em catástrofes que atingem a natureza, tsunamis, enchentes, terremotos. Em todos os cantos do mundo, parece existir apenas a dor. Hoje, vamos aprender sobre a origem do mal e do sofrimento em nosso mundo e vamos ver também que estamos envolvidos em um conflito entre o bem e o mal e que precisamos decidir de qual lado vamos ficar. O estudo de hoje está dividido em 3 partes. Primeiro, vamos fazer uma viagem até o céu. Depois, vamos conhecer o Jardim do Éden. E, finalmente, vamos voltar para os nossos dias. Vamos iniciar falando um pouco sobre os anjos. Apocalipse capítulo 5, verso 11, nos fala que o exército de Deus é composto de milhares e milhares de anjos. Os anjos foram criados por Deus para adorá-lo e servi-lo. Você sabia que cada um de nós tem um anjo para nos guiar e nos proteger? Os anjos foram criados para adorar a Deus e são ministros enviados por Ele a esse mundo para servir aqueles que vão herdar a salvação. A grande pergunta de muitos é a seguinte: onde surgiu o mal e com quem? Encontramos a resposta em Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O mal surgiu no céu, com um anjo de luz, criado por Deus, chamado Lúcifer. Ele era o chefe dos anjos no céu, o comandante dos anjos que se revoltou contra Deus. Vejamos como isso aconteceu. Como era esse anjo? Ezequiel, capítulo 28, versos 14 a 17, diz que Lúcifer era um anjo de luz, perfeito, como todas as criaturas de Deus. Apesar de perfeito, Deus o criou livre como todas as suas criaturas. Ele escolheu por livre e espontânea vontade se rebelar contra Deus. O profeta diz que Lúcifer cometeu iniquidade. 1 João, capítulo 3, verso 4, afirma que iniquidade é transgressão da lei. Lúcifer transgrediu a lei celestial. Esse anjo de luz, hoje, é o inimigo de Deus e daqueles que lutam para fazer a sua vontade. Vimos que Lúcifer cometeu o pecado da iniquidade. E que outros pecados Lúcifer cometeu? Isaías capítulo 14, versos 12 a 14, declara que Lúcifer queria sentar-se no trono de Deus, ser semelhante ao Altíssimo, tomar o lugar de Deus e ser adorado como Deus. Ele colocou a 1/3 parte dos anjos em rebelião contra Deus. Após essa grande rebelião no céu, Lúcifer não pôde mais permanecer lá. Ele e seus anjos foram lançados para a terra. Satanás veio para a terra para implantar seu sistema de adoração e conseguir pessoas que o adorem. Agora já sabemos que o mal se originou no céu, no coração de um anjo de luz,
que se rebelou contra a vontade de Deus. Ele era amigo íntimo de Cristo e era comandante dos anjos. Vamos agora à segunda parte do nosso estudo ao Jardim do Éden. Ali encontramos Adão e Eva, felizes, não conheciam o mal, a dor, a morte. Gênesis capítulo 2, verso 17, encontramos a recomendação de Deus para que não comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, não tocassem no fruto e que não chegassem perto. Deus disse que no dia em que comessem do fruto, certamente morreriam. A Bíblia diz que Satanás, ao pecar, se transformou em uma serpente, o grande dragão, diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Eva se distanciou de Adão e sua atenção foi chamada para uma serpente. Eva foi seduzida e enganada pela antiga serpente. Adão e Eva deveriam ter expulsado a serpente do jardim, assim como Deus a expulsou do céu. Deus recomendou que eles não comessem do fruto da árvore. Isso resultaria em morte. Em Gênesis capítulo 3, verso 4, encontramos a essência do grande conflito. De um lado está Deus, do outro lado, a serpente, Satanás, contrariando as orientações de Deus. O ser humano foi criado perfeito, dotado pelo Criador de inteligência, raciocínio e capacidade para escolher livremente o seu destino. O homem exerceu mal seu poder de escolha. A conclusão que chegamos é a seguinte: tudo o que Satanás queria no céu, ou seja, sentar-se no trono de Deus, ser semelhante ao Altíssimo, tomar o lugar de Deus e ser adorado como Ele, vimos que não conseguiu. E o que não conseguiu no céu, Ele está lutando para conseguir entre os seres humanos. Na terceira parte do nosso estudo, encontramos em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 a 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. E Apocalipse, capítulo 13, verso 13, Satanás tem poder para encantar as pessoas. Ele se apresenta a nós de maneira diferente e apresenta a verdade também de maneira diferente. Seus meios de enganar são sinais, curas e prodígios. De acordo com a Bíblia, estamos vivendo nos últimos dias. Apocalipse, capítulo 12, verso 17, afirma que Satanás está irado contra aqueles que seguem os mandamentos de Deus. Satanás quer nos levar a cometer iniquidade e nos desviar do evangelho verdadeiro. Satanás também tem o seu evangelho para enganar, torcer e mudar as verdades de Deus. Neste grande conflito, não temos por que temer, pois Deus está ao nosso lado. Continue aprendendo de Jesus, pois ao seu lado seremos vencedores.